guerra da Ucrânia, guerra de Israel, Palestina, Rússia, a guerra tarifária. Isso mostra que o nosso planeta está gritando porque as pessoas estão perdendo esse olhar empático de ternura, de complexidade e proximidade com seus pares. Quando a gente naturaliza uma enchente, uma seca, quando a gente perde essa esperança e esse olhar de empatia do ser humano, para mim é o sinal mais alarmante de que o nosso planeta está em crise, porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos em crise. E aí, pensando nesse lugar mais planetário, quais são esses sinais que estão acontecendo? São Paulo, minha cidade. São Paulo foi afetada por uma grande chuva torrencial que chacoalhou, fez os telhados voarem, fez as cadeiras voarem. Muitas cidades litorâneas também ficaram destruídas. A gente geralmente tem fortes chuvas, mas não nesse nível. Estamos vivenciando eventos climáticos cada vez mais extremos, que mostram a importância da gente entender como que a gente cuida do meio, mas começando a cuidar de nós. Recentemente saiu uma pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo, que é o mapa da desigualdade, que deu um olhar panorâmico sobre as questões da nossa cidade de São Paulo. E aí, o meu bairro, Brasilândia, é o distrito que foi considerado o pior lugar para se viver, dentro de 96 distritos e bairros analisados. Em comparação, Moema está em primeiro lugar. A diferença de expectativa de vida para uma pessoa de Moema é 80 anos, 82. Na Brasilândia, 60, 58. E aí isso mostra que, dentro da mesma cidade, a gente tem cerca de 22 anos de diferença. Isso mostra que o nosso planeta está gritando porque as pessoas estão perdendo esse olhar empático de ternura, de complexidade e proximidade com seus pares. E aí, quando as pessoas não conseguem cuidar de si, do seu próximo, das pessoas que estão ao seu redor, como que a gente vai conseguir cuidar do planeta? A gente pode pensar em várias práticas, desde diminuir o meu consumo de carne, evitar o uso de plástico, usar roupas de brechó, olhar para esse consumo consciente, economia circular. Mas se a gente apenas reproduzir esse discurso, ele fica colonizador, no sentido de você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Para que a gente consiga cada vez mais ter práticas inclusivas, a gente precisa escutar quem está na base da nossa sociedade. A gente precisa escutar comunidades indígenas, lideranças comunitárias, pessoas periféricas, a juventude negra, que infelizmente está sendo alvo de uma polícia truculenta e está perdendo a sua vida. Falar de clima não é apenas falar da parte ambiental, mas falar de clima é falar de vida, é falar de transporte sustentável, é falar de consumo consciente, é falar de economia circular, é falar de educação ambiental, é falar de como que a gente desenvolve cada vez mais práticas comunitárias que vão trazer as pessoas para perto e vai criar um sistema perfeito para que as soluções elas possam surgir, emergir e ir transformando do local ao global. Tem uma frase da ONU que eu gosto muito, que é pensar global, agir local. Como assim? Pensar global. Eu estou consciente, eu estou entendendo como que está o sistema atualmente. Como que são as questões geopolíticas, guerra da Ucrânia, guerra de Israel, Palestina, Rússia, a guerra tarifária. Tá, estou entendendo esse cenário global, mas agir local. O que eu posso fazer na minha localidade, no lugar onde eu estou inserida, no meu bairro, na minha escola, no clube que eu frequento, na minha rua, para transformar a realidade? Quando a gente começa a entender que o mundo está caótico, mas eu posso fazer alguma coisa, eu posso agir, eu posso influenciar positivamente o lugar que eu ocupo, a gente começa a aproximar os mundos e transformar discurso em ações práticas.